Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, meu querido irmão, minha querida irmã. Agradeço a sua companhia aqui no nosso apostolado Alimento da Alma. Muito obrigado e eu já quero deixar um convite. Lembra aqui, ó, gente, todos os dias nós temos alguma meditação, seja do Evangelho, seja uma leitura espiritual, sempre buscando alimentarmos a nossa alma daquilo que a qual essa alma deseja, que são as coisas do céu, são as coisas de Deus. Então já curte e compartilha, mande para os seus amigos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro Jesus Cristo do Padre Karl Adam. O que Jesus nos disse de si mesmo? A figura humana, moral e religiosa de Jesus aparece-nos como algo inteiramente novo. Não existe nada de análogo na história da humanidade. Nada, nem no que o precedeu, nem no meio que o rodeava, permite explicá-lo de maneira completa. Só Jesus nos pode dar essa explicação segura e definitiva. Só ele sabe, com efeito, o que é a sua própria pessoa, que lugar ocupa na ordem das realidades. Qual é, enfim, o sentido da sua vida? Ora, que nos diz esse Jesus de si mesmo? Considerando a pessoa de Jesus como nola mostram os evangelhos, podemos esperar que o seu depoimento sobre si próprio trará o selo da personalidade, isto é, da sua sinceridade, da sua pureza, da sua simplicidade. Em vivo contraste com as ruidosas e indiscretas apoteoses dos taumaturgos, príncipes e reis do período helenístico, não encontraremos nesse depoimento nada de violento, convulsivo, será uma evidência sublime que se despenderá do conjunto da sua pessoa com um suave perfume que se exala de uma flor maravilhosa. O reino. Com efeito, a primeira palavra da mensagem que Jesus dirigirá aos homens não será uma revelação relativa à sua própria pessoa. Será simplesmente a boa nova de que o reino de Deus está próximo. O Batista gritara ao povo judeu no deserto: fazei penitência, porque se aproxima o reino de Deus. E também a mensagem de Jesus será: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede na boa nova. Desta primeira mensagem é que sairão, como por um desenvolvimento orgânico Deus. Seja como for, as duas expressões são absolutamente equivalentes e designam o reino, o domínio de Deus. É de notar que Jesus nunca se preocupa de precisar mais essa expressão capital, fundamental da sua mensagem. Muitas vezes, contenta-se em falar do reino. Supõe, portanto, que os seus ouvintes conhecem o sentido e o conteúdo da expressão. Efetivamente, desde os profetas, sobretudo desde Isaías, havia entre os judeus a crença fortemente enraizada de que no fim dos tempos Javé estenderia o seu reino até os extremos do mundo. Os escritos recentes do Antigo Testamento falam com mais precisão de um domínio real de Deus. Originalmente, a expressão significava um reinado espiritual sobre o coração dos homens, a partir de Daniel. Porém, esse poder dominador de Deus é tomado, sobretudo, num sentido concreto. É um reino de santos, solidamente circunscrito, fechado em si mesmo, que descerá do céu e substituirá
todos os reinos da terra. Jesus tem igualmente em vista esse reino, quando começa a sua missão por esta mensagem. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. A sua própria missão e a consciência que dela tem estão ao serviço desse reino. Como vai prepará-lo? Um reino das consciências. Fazei penitência e crede na boa nova, proclama. A tarefa de Jesus consiste, pois, como a de João Batista, em pregar antes de mais nada a penitência, em sacudir as consciências e submetê-las à vontade santa, ao domínio de Deus. Pois esse reinado de Deus só existirá efetivamente onde a sua vontade santa reinar sobre as consciências. O apelo de Jesus à penitência, considerado no seu aspecto positivo, é a mensagem da vontade santíssima de Deus. Ele quereria gravar nas consciências: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quem cumpre a vontade de Deus, esse é o meu irmão e sua irmã. Nisto, a sua mensagem do reino de Deus traz um conteúdo marcadamente moral e religioso, em contraste claro com a crença dos seus contemporâneos. Quando os judeus piedosos do seu tempo falavam do reino vindouro, compraziam-se na expectativa dos bens e das satisfações sensíveis. O presente era demasiado triste e sombrio para que pudessem ver no reino vindouro algo mais do que o protótipo de todos os bens da terra e a satisfação de todas as aspirações da existência terrena. Eis, por exemplo, o que diz o Apocalipse siríaco de Baruque. A terra produzirá 10 vezes mais frutos. Um pé de vinha dará 1000 sarmentos. Um sarmento carregará 1000 caixos. Um caixo terá 1000 bagos. E um bago produzirá uma medida de vinho. A espera dos tempos futuros era inteiramente dominada nos apocalipses judaicos pelos interesses materiais e egoístas, pelo desejo apaixonado de uma vida mais feliz e mais rica. Em Jesus, pelo contrário, a paixão que o domina tem por objeto a vontade do seu Pai dos céus. As exigências morais e religiosas ocupam de tal modo o primeiro plano da sua mensagem que esta surge, à primeira vista, menos como mensagem de uma nova vida feliz do que de uma nova vida melhor. Trata-se da via da justiça, de uma justiça mais perfeita, que, ultrapassando a obra exterior, penetra até o âmago da alma e consiste essencialmente no amor verdadeiro a Deus e ao próximo. Todo aquele que, como o escriba que lhe perguntava qual o maior dos mandamentos, conheça esse novo ideal do reino, pelo menos não estará muito longe do reino de Deus. Quem quer que dê de comer aos que têm fome e de beber aos que têm sede, o possuirá. Quem observar e ensinar o menor dos mandamentos será grande no reino dos céus. Quem, afinal, for simples e pequenino como uma criança, será o maior do reino dos céus. Na pregação de Jesus, o reino dos céus e a justiça estão tão intimamente ligados que formam um só e idêntico ideal: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Pregando, como João Batista, a penitência em vista do reino que se aproxima, Jesus faz da mensagem da vontade de Deus a mensagem do reino. Prolonga assim a linhagem dos profetas, de um Isaías, de um Jeremias e de um Oséias, levando-o ao seu termo. É ele quem completa e coroa. Tem consciência disso e considera-se como um mestre único que ninguém pode substituir. Chamais-me mestre e senhor, e tendes razão, porque eu sou. Não deveis chamar-vos mestre, porque só tendes um mestre, Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, obrigado pela sua companhia nessa nossa leitura. E reforço aqui o pedido: compartilhe para mais pessoas. A gente precisa com que esses vídeos de leitura espiritual cheguem a mais e mais pessoas. Mande para grupos de amigos, pessoas que estão em outros países, em outros estados, para que elas possam conhecer um pouco mais sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós, como cristãos, queremos
nos assemelhar e sermos outros Cristos aqui nessa terra. Devemos aprender dele, que é este exemplo. Eu agradeço a sua companhia aqui conosco no nosso apostolado Alimento da Alma. Deus os abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.